E aí, pessoal, estamos aqui de volta. Vamos agora enveredar numa aventura matemática de como calcular o gradiente do erro, né? A gente vai com bastante calma, é bastante matemática. É importante você passar por isso, até para você entender que não é do nada que sai um algoritmo de backpropagation, né? Que é o grande algoritmo que está por trás do processo de treinamento de uma rede neural, certo? Então, baseado nas aulas passadas, a gente entendeu ali que a pedra fundamental do treinamento é o cálculo do gradiente do erro em relação aos pesos. Então, é atrás desse cara que a gente vai, né? Então, vamos lá. Bom, vamos partir aqui de novo da nosso pedaço de rede neural, né? A gente tem uma camada K, antes dela tem uma camada K-1, depois dela uma camada K mais 1, que se estende até a última camada, que é uma K igual a M, né? M seria a última camada. Onde nessa última camada você tem a previsão, que é o output da última camada, ou seja, o Ozinho M igual ao YHat, né? E aí você tem aqui a funçãozinha erro, que compara o YHat com o YTarget, né? O alvo. E aí você tem a métrica de erro. Novamente, nós queremos calcular o gradiente desse erro em relação aos pesos. Vamos relembrar o seguinte, né? Entre cada camada existem essas conexões, né? Que conectam todos os neurônios de uma camada com a camada seguinte. E quem representa essas conexões são os pesos. Então você tem pesos, né? Uma lista de matrizes de pesos entre camadas. Então, por exemplo, se você tem uma rede neural com 5 camadas, certo? A gente vai implementar uma assim. 5 camadas. Perfeito? Perfeito. Entre as camadas, você tem 4 regiões de conexão, né? Conectando a primeira com a segunda com a terceira com a quarta com a quinta. Você tem aqui uma lista de 4 pesos. Você tem que ser capaz de conseguir calcular o gradiente desse erro E em relação a esses 4 pesos e atualizar esses pesos usando a estratégia do gradiente descendente, certo? Perfeito. Então vamos lá. Como a gente vai fazer cálculos de derivadas, né? Então aqui a gente vai logo de cara usar a famosa regra da cadeia, né? Então vamos lá. Vamos com calma. Derivada de erro em relação a um peso aqui da camada K, K é genérico, né? Para a gente ser bem geral. Você consegue abrir essa derivada em termos de derivada de erro em relação a A e derivada de A em relação aos pesos, certo? Quem é esse A? Se lembre, o A é o resultado da soma ponderada do output da última camada com os pesos, certo? Você gera esse A dentro de cada neurônio da camada K, né? E aí você passa esse resultado A para a função de ativação, Gzinho, né? Também ali da camada, e aí de fato você produz o output de cada neurônio dessa camada K, certo? Então a gente está abrindo essa derivada de erro em relação a peso em derivadas em relação a A, né? Erro em relação a A e A em relação ao peso. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Aí aqui eu abro esse somatório aqui, ó, ao longo dos neurônios de K, tá vendo? NK aqui, ó, número de neurônios em K. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Agora, sagazmente, vamos fazer o quê? Fazer o quê? Duas coisas. Primeiro, eu vou pegar esse A daqui, ó, que está nessa primeira derivada, e vamos usar a definição do A, né? Que é o somatório lá ponderado dos pesos em relação aos outputs da camada anterior. Tá aqui, ó. Conectei aqui, ó, a definição, respeitando aqui os índices, tá? Tudo bem? Tudo certo? E a outra coisa que eu vou fazer é chamar esse cara que aparece aqui de derivada de erro em relação a A, eu vou chamar esse cara de delta, né? Vai ser a nossa função delta. Tudo bem? Então vamos deixar aqui guardado por hora essa função delta que a gente vai aprender a calcular esse cara depois. Tudo bem? Vou continuar. O que eu estou fazendo aqui agora
é só organizando as coisas, tá? Você tem essa derivada aqui do lado de fora, somatório sai da derivada, tá bom? Ó, tá aqui, ó, somatório aqui, ó, ele vem pra cá. Você pode, ó, trocar esse somatório, não tem problema, tá? É... E aí aqui, essa derivada, como é a derivada em relação aos pesos, você tá aqui, ó, derivada em relação a dois caras que estão multiplicando, certo? Então, obviamente que esse cara daqui, não, esses pesos aqui, eles não tem nada a ver com o output da camada anterior. Absolutamente nada a ver. Então, esses caras aqui não são função desse peso, seriam função do peso dos outputs da outra camada, tá? Mas não desse. Então, essa derivada daqui, desse produto, esse cara daqui sai da derivada, tá vendo? Então, ó, ele fica aqui do lado de fora da derivada, de tal forma que a gente só vai ter derivada de peso em relação a peso. Perfeito? E aqui acontece uma jogada interessante, tá? Porque aqui basicamente a gente tem a derivada de um cara em relação a ele mesmo. Só que peronomútil, né? Por quê? Porque esses índices eles estão diferentes. Então basicamente é o quê? Quando esses índices aqui forem iguais, C for igual a L e B for igual a J, você está derivando uma coisa em relação a ela mesma. Isso dá 1, certo? Qual é a derivada de x em relação a x, né? É 1. Qual é a derivada de W? 1 em relação a W11. É 1. Então, toda vez que Z e L, B e J forem iguais entre si, vai dar 1 essa resposta. E quando não for, vai dar 0. Porque aí um peso não tem nada a ver com o outro. Né? Então, um não está relacionado com o outro. Então, basicamente, isso aqui meio que vira... Não, né? Isso aqui meio que vira uma função de identidade, né? Vamos lá. Basicamente, o que acontece é o quê? Você tem uma contração aqui, né? Dos índices, né? Então, você vai basicamente eliminar esses somatórios aqui, porque muita coisa aqui vai zerar ao longo desses somatórios para quando esses caras aqui forem diferentes. E você vai igualar os índices Z, L e B e J. Então vai ficar aqui só LJ, LJ, tá? Então esse cara daqui, o Z, ó, tá vendo? Esse Z aqui vai virar L. Ó, que maravilha. Esse deltazinho aqui, ó, beleza? Vai virar J. E pronto. Nós temos aqui essa expressão aqui e nos dá uma maneira de calcular o gradiente do erro em relação aos pesos. Pô, mas muito bom, né? Porque essa definição aqui está em termos de delta, onde esse delta é uma derivada de R em relação a A. Então eu só estou empurrando o problema com a barriga? É, por hora sim, mas vamos deixar por hora assim, ok? Tenham-se assim como satisfeitos isso daqui, tá? Então basicamente o que você faz é o quê? Camada a camada, já vou dar esse spoiler. Nessa camada, você vai precisar o quê para calcular o gradiente na camada K? Os outputs da camada anterior. Você vai ter que calcular esse delta ali, tá bom? E aí você vai fazer isso de trás para frente. Agora não dá para entender o porquê, mas depois vai dar, tá certo?